que é o potencial de ação ao longo da membrana. Como ele ocorre? Né? A gente sabe que a célula, né, toda célula tem uma atividade fim. Ela, por exemplo, uma célula muscular, ela foi feita para contrair. E uma neurona, por exemplo, ela foi feita para gerar impulso. Mas essas células, elas não estão o tempo inteiro trabalhando, né? Normalmente elas estão em repouso para não gastar energia. Tem um fator que a gente fala que é o potencial de repouso da membrana, que a membrana plasmática da célula, principalmente, ela sempre está negativa. Pense assim que a célula, quando ela está em repouso, ela está descansando, então ela está mais negativa. Quando ela é ativada, né? Então ela é ativada, ela é excitada para ela agir, quando ela sofre um potencial de ação, então ela recebe meio que um chacoalhão para ela, vamos para cima, vamos trabalhar. Começa a ficar positiva para ela conseguir executar a função que ela foi feita para fazer. Então é só pensar assim que a gente de manhã tentando levantar da cama, você está meio sonolento ainda, então você está mais negativo, mas o celular toca, né, desperta, que você tem prova no outro dia, né, você tem que acordar para estudar. Esse estímulo que vai te tirar de um ponto negativo para um ponto positivo. Vem a pergunta, por que a célula interior dela é negativo e o líquido extracelular ou meio interno é positivo? O fator principal que faz com que a célula seja negativa são as proteínas. A gente tem proteínas que são insolúveis, ou seja, as proteínas normalmente elas são ânions, né? Ela tem carga negativa. E a gente tem muita proteína dentro da célula, porque principalmente o citoesqueleto da célula é composto de proteínas. E essas proteínas não vão conseguir sair dentro da célula, porque são macromoléculas, são moléculas muito grandes para passar através da membrana. Como a gente tem essas moléculas de proteínas aqui, elas têm carga negativa, então acaba que o interior da célula fica negativo, enquanto o meio interno ele é mais positivo. Isso é extremamente importante entender esse conceito, porque a gente vai chegar nisso aqui, que eu já tinha comentado com vocês do equilíbrio Donan, que é esse equilíbrio eletroquímico que a célula tem que ter. Por quê? O que é esse equilíbrio químico da célula? É a concentração de cátions e ânions, né, e elementos, moléculas que a gente tem tanto dentro quanto fora da célula. Ou seja, eu tenho muito sódio aqui dentro, muito sódio no meio interno, né, o líquido extracelular, e pouco aqui dentro. Então tem um gradiente químico aqui para o sódio, essa molécula de sódio entrar para dentro da célula. E o potássio já ao contrário, né? Como a gente tem muito potássio aqui e pouco lá fora, o potássio sempre tende a sair, né? Pelo gradiente de concentração dele. Mas aí a gente pensa assim, pô, o potássio ele também tem carga positiva, ele é um cátion também. Mesma coisa que o sódio, ambos têm carga positiva. Mas, como eu já tinha comentado, a célula tem essas proteínas que são os ânions, né? Que tem essa carga negativa que impedem que ele saia. Isso é muito importante para a gente entender esse mecanismo aqui, que gera às vezes um pouco de dúvida na maioria das pessoas, que é o potencial de Nernst. A gente acabou de falar um pouco sobre a pressão osmótica. A pressão osmótica é o que impede que aconteça a osmose. E o potencial de Nernst impede de um íon, né, de uma molécula. Então, por exemplo, assim, o que a gente viu? Como eu tenho muito potássio aqui dentro da célula, e por gradiente de concentração, por difusão que a gente acabou de ver, a tendência dele é querer escapar para fora da célula. Só que, além do gradiente químico, faz com que o potássio saia para fora da célula, eu tenho um gradiente elétrico também. Então, o que esse gradiente elétrico vai fazer com essa célula? Ele impede a difusão. O potencial de Nernst nada mais é que um impedimento à difusão de um íon. Vamos pegar, por exemplo, aqui o potássio, o potencial de Nernst. Esses dois valores aqui é bem importante, anotem, né, que é o potencial de Nernst do potássio é menos 94, do sódio é mais 61. O que significa esse potencial de Nernst? Como eu já tinha comentado, o potencial de parada. A célula sempre o interior dela é negativo, né, e eu tenho muito potássio. Então, qual que é a tendência do potássio? O potássio, como eu tenho muito no líquido intracelular, a tendência dele é sair para fora da célula, né? Ele quer sair para fora da célula pelo gradiente de difusão dele, do meio mais concentrado para menos concentrado. Mas vamos pensar que o potássio ele tem carga positiva, certo? Ele está dentro da célula, tem carga positiva. Mas o gradiente de concentração dele permite com que ele saia de fora da célula. Então, o que acontece? O potássio ele começa a sair, né? Ele começa a sair. Ou seja, quando o potássio está saindo da célula, a célula, o interior da célula, está perdendo uma carga positiva. Ou seja, quando eu estou tirando o potássio de dentro da minha célula para fora, minha célula está ficando mais negativa. E isso é o potencial de Nernst. Porque o gradiente químico de concentração fala para o potássio, saia fora da célula. Tenho muito potássio aqui e pouco aqui, saia para cá. Só que a partir do momento que o potássio começa a sair da célula, a célula começa a ficar negativa. E aí entra o gradiente eletroquímico. Até agora a gente está falando de química. Mas o que é o gradiente elétrico? O gradiente elétrico, por física, a gente entende que cargas opostas se atraem e cargas iguais repelem. Ou seja, o interior da célula não está ficando mais negativo, pensa que ela está a menos 80. Então o potássio começou a sair fora da célula, ficar menos 85, menos 90. Quando essa célula chega em menos 94 de repouso, com essa perda de potássio, o gradiente elétrico dela vai impedir que o potássio saia da célula. Ou seja, o potássio quer sair para fora da célula, porque o gradiente de concentração dele permite ele fazer isso, mas como a célula está ficando muito negativa, o interior da célula é negativa e o potássio é positivo. Então quando o potássio começa a sair para fora da célula, a célula
essa carga elétrica, né, que os opostos se atraem, acaba puxando ele de volta para dentro da célula. Ou seja, no caso aqui, o potencial de inércia do potássio é menos 94, quando a célula fica em menos 94, ou o potencial de repouso ela fica negativo em menos 94, o potássio não consegue mais sair para fora da célula. Então, o potencial de inércia é como se fosse o potencial de parada da difusão. Ele impede que o potássio saia para fora da célula. Já o sódio, a tendência do sódio, né, ele tem muito fora da célula e pouco dentro da célula. Então, a tendência do sódio é entrar para dentro da célula. Só que o sódio ele é um cátion, ele tem carga positiva. Ou seja, ele começa a entrar para dentro da célula. Essa célula vai ficando positiva. Aqui, o livro, o Guyton traz como mais 61. Então vai chegar um momento que a célula começou a entrar cátion, né, começou a entrar carga positiva, que é o sódio, né, a favor do gradiente de concentração dele, está entrando. E a célula começa a sair de menos 90, por exemplo, ela começa a ficar positiva. Aí o potencial do NASH, do sódio isolado, é mais 61. Então quando a carga celular atinge mais 61, o sódio não consegue entrar para dentro da célula porque é carga positiva. Como o interior da célula está positivo e o sódio é uma carga positiva, o gradiente elétrico vai repelir ele de entrar, vai impedir ele de entrar. Mesmo o gradiente químico dele permitindo. Beleza, entendi o potencial de inércia, eu vi que o potencial de inércia ele impede essa difusão do íon, mesmo a favor do gradiente de concentração dele, por um gradiente elétrico, por gradiente de carga. Só que o NASH ele serve para eu avaliar de forma isolada um íon, sódio, potássio ou cloro, eu consigo avaliar de forma isolada. Só que agora, quando eu quero ver mais de um íon ao mesmo tempo, eu já não consigo utilizar o NASH. O NASH já não é eficaz. Essa equação de NASH não me ajuda quando eu tenho mais de um íon envolvido. Aí, nesse caso, quando eu quero calcular isso, a equação de Goldman, na verdade, é quando eu estou fazendo um potencial de NASH, avaliando esse poder de carga eletroquímica de vários íons ao mesmo tempo. Então, quando eu estou avaliando íons de forma isolada, eu vou usar o NASH, potencial de NASH. Agora, quando eu estou avaliando mais de uma molécula ao mesmo tempo, potencial de Goldman. São nessa equação de Goldman. Que seria o quê? A polaridade das cargas elétricas de cada íon, que a gente acabou de comentar, né? Que tem células, cargas opostas vão se atrair, cargas iguais vão se repelir. A permeabilidade do íon pela membrana, então tem íons, por exemplo, o potássio ele é muito mais permeável à membrana plasmática do que o sódio, por exemplo. Além da carga elétrica, permeabilidade da membrana a um íon, que é o gradiente de concentração. Quanto maior for a diferença de concentração de um lado da célula, mais rápido vai ser a difusão. Vamos pensar assim, eu tenho 100 moléculas de um íon, pode ser o sódio, por exemplo, e eu tenho 2 moléculas de sódio em outro lado da membrana. Ou seja, meu gradiente de concentração é grande. Já, por exemplo, se eu tenho o mesmo caso, 100 moléculas de sódio, mas agora meu gradiente dentro da célula é 50, a diferença de concentração de um lado da membrana para o outro determina a velocidade da passagem desse íon, de entrada ou saída da célula. Comentei com vocês que a gente já viu que o potencial de repouso da célula sempre vai ser negativa. Cada célula tem um tipo de potencial de repouso, tudo vai ser negativo, mas tem valores que variam, né? Por exemplo, um neurônio aqui, uma fibra mielinizada é menos 90, aí se eu pegar o nó sinusal por ação, ele já é menos 55. Aí o músculo liso é menos 60, menos 70. Já o músculo esquelético ele é menos 85, menos 90. Ou seja, cada célula vai ter um potencial de repouso diferente, mas sempre vai ser negativo. Quais são os fatores, né? A gente tem 3 fatores principais que fazem com que essa célula seja negativa. Os 3 fatores principais, né, que o livro traz. Primeiro, permeabilidade do potássio, que a gente viu que o NASH do potássio é menos 94, permeabilidade do sódio e a bomba sódio-potássio. Então, são esses 3 fatores principais que eles influenciam para o potencial de repouso da membrana. Além das proteínas que estão dentro da célula, são esses 3 fatores. Esse exemplo aqui explica bem, né? Se tivesse só o potássio na jogada, o interior da célula seria menos 94. Aí, quando eu coloco a equação de Goldman, né, que eu coloco o sódio e o potássio junto, a célula ficaria menos 86 o potencial de repouso dela. Aí, quando eu incremento na bomba sódio e potássio, eu chego nesse valor de menos 90, né, que é o potencial de repouso da célula. E aqui, basicamente, aquele exemplo clássico de como acontece, né, que a gente comentou. Parece, a gente tem sempre que se pegar nisso, que a célula é negativa. Então, quando a célula está polarizada, ela é negativa. No momento do potencial de ação, né, que ela é estimulada por um estímulo, por exemplo, por uma neurona, no caso, ela sofre uma despolarização. Então, quando a célula sofre uma despolarização, ela vai sair de um estado negativo e vai começar a entrar no estágio positivo. Isso é despolarização. Ou seja, exemplo clássico lá, a célula neurona lá foi estimulada, começou a entrar sódio, né, que é a carga positiva. Essa célula vai sair de negativa e vai começar a ficar positiva. Está recebendo carga positiva. Ela começou a ficar positiva até determinado ponto. Chegar um momento que o sódio vai parar de entrar na célula, né, porque é um canal de voltagem que a gente vai falar depois. E ela começa a sofrer uma repolarização. O que é a repolarização? Ela volta a ficar negativa. O potencial de repouso da célula sempre vai ser negativa. Quando ela sofre
sofre uma despolarização, ela vai ficar positiva. Quando ela sofre uma repolarização, ela volta a ficar negativa. Basicamente, os íons que estão envolvidos nesse processo, né, é a entrada de sódio, né, para ela sofrer uma despolarização. Depois eu tenho a perca de potássio para o líquido externo, né, o pulmão interno, para ela voltar a ficar negativa. Como acontece o início potencial de ação, né? Aqui a gente trouxe esse exemplo aqui que a célula está em repouso, né? Começou a ser estimulada por alguma coisa. Pode ser vamos pensar que é uma fibra muscular aqui está neurônio, mas vamos pensar que é a fibra muscular. Então a acetilcolina chegou, o sódio começou a entrar e ela começou a sofrer uma despolarização, ela começou a ficar positiva. Aí, nossa célula tem um princípio que é o tudo ou nada. Ou ela sofre uma despolarização, o estímulo é suficiente para ela sofrer uma despolarização, ou não. E o que determina isso, né, em português é o limiar do potencial de início do potencial de ação. Só que em espanhol, né, é umbral. O umbral é isso. Por exemplo, assim, a célula é menos 90 aqui. Aí, ela começou a receber uma carga positiva, no caso é o sódio. Então, ela começou a ficar positiva. Quando ela chega no menos 65, é o umbral dela. Daqui para cima, já não tem volta mais. Então, quando ela atinge o umbral ali, que, por exemplo, no caso é menos 65, ela vai sofrer um potencial de ação e vai despolarizar. Já se ela começou a receber um estímulo, chegou no menos 80, né, e o umbral dela é menos 65, não vingou, não continua esse estímulo, ela volta para repouso. Ou seja, é tudo, ou ela despolariza quando ela atinge o umbral, né, ela consegue atingir o umbral dela e vai despolarizar, ou ela não vai despolarizar se ela não atingir o umbral. Esse princípio aí do tudo ou nada é um feedback positivo. Por quê? Quando o sódio começa a entrar dentro da célula, o sódio ele entra por canais de voltagem. Quanto mais sódio entra dentro da célula, a célula vai ficando positiva. E quanto mais positiva a célula vai ficando, mais canais de sódio são abertos. Ou seja, o que a gente percebeu, né? Que a gente tem o equilíbrio químico e tem o equilíbrio elétrico. Vamos voltar nesse exemplo. Vamos pensar, o sódio começou a entrar na célula, a célula começou a ficar positiva. O que a gente aprende, né? Que depois que o sódio começa a entrar na célula, quem vai começar a sair é o potássio. Só que o potássio não tem carga positiva também? Tem. Então a célula começa a perder carga positiva, né? Que é o potássio, e ela vai ficar negativa. Ela vai voltar ao menos 90 dela. Só que quem saiu para fora da célula foi o potássio, não foi o sódio. O sódio continua aqui dentro. Ou seja, eu tenho que ter algum mecanismo para tirar esse sódio de dentro da célula e jogar ele para fora, porque eu tenho que ter essa diferença. Porque, teoricamente, a carga elétrica dela ficou menos 90. Ela voltou para a carga elétrica de repouso dela, ela conseguiu estabelecer isso, saindo do potássio. Só que o sódio ficou ali dentro. E lembra ali que a gente viu na equação de Goldman e os tipos de difusão? É importante eu ter essa diferença de concentração, ou seja, não adianta eu ter muito sódio aqui dentro e muito sódio aqui fora. Se esses valores estão equilibrados dos dois lados da membrana, vai chegar um momento que meu potencial de ação, minha difusão de um lado da membrana para o outro vai ser muito pouco, porque as cargas estão parecidas. Eu preciso ter essa diferença gritante mesmo, diferença de 10 vezes de um íon para o outro dentro da célula e para fora, para eu conseguir fazer com que tenha velocidade essa passagem desse íon. E quem que faz isso pra gente? Entrou sódio, a célula ficou positiva, começou a sair potássio, a célula ficou negativa. Quem garante esse gradiente eletroquímico é a nossa bomba só de potássio, né? Ela está presente basicamente em todas as células. O que ela vai fazer? A gente já restabeleceu um elétrico, mas a gente precisa restabelecer o químico. Então, eu vou jogar essa carga de sódio de volta para fora da célula e eu vou puxar a minha carga de potássio de volta para a célula. Daí eu consigo restabelecer esse meu equilíbrio eletroquímico da célula. E outra função importante dentro da bomba só de potássio, além dela garantir esse equilíbrio eletroquímico, a gente vai ver que o sódio ele consegue ter esse poder de arrastar a água. Onde eu tenho muito sódio, por osmose a água vai ter a tendência a ir junto com o sódio. Ou seja, se eu tenho muito sódio dentro da minha célula, eu acabo fazendo com que, por osmose, a água entre dentro da célula também. Só que se eu não tiro esse sódio, então a célula ela inchar e estourar, ela sofrer uma lise, ela vai romper. Isso não é interessante. Por isso que a bomba só de potássio, além de gradiente eletroquímico, ela garante esse volume celular pra gente, tirando o sódio de fora da célula. Basicamente, né, a gente tem 2 a 3 tipos de potenciais de ações com mecanismos, né, diferentes. A gente tem um potencial em espiga ou spike, que é esse potencial clássico mesmo que eu já mostrei para vocês, né, que ele acaba subindo aqui, né, ele faz esse pico aqui e depois desce, né. Isso é um potencial em espiga. Tem outros modelos de potencial de ação, né. Esse clássico aqui, que é o potencial em meseta, né, que é um potencial de ação aqui característico de uma célula cardiomiócita, né, do nosso coração. Ou seja, ele faz esse primeiro ele faz esse potencial em espiga, né, ele sobe, só que depois a gente tem uma meseta, né, que faz esse platô aqui, que ele é causado pelo influxo de cálcio, né, mas a gente vai ver isso no sistema cardíaco. E essa meseta aqui, no músculo cardíaco, ela dura em torno de 0,2 a 0,3 segundos, né. Qual que é a diferença? Quando dura 0,2 e quando dura 0,3 essa meseta? O 0,2 no sincítio, né, no músculo atrial que a gente tem no coração. Já o 0,3 a gente tem no músculo ventricular. Aí, além desse potencial de ação que a gente viu que ele pode ser ou em espiga ou em meseta, né, que é esse
formato do cardíaco, a gente tem células que ela tem a capacidade de gerar o próprio potencial de ação. Ela não precisa sofrer um estímulo, né, para ela entrar em atividade. Ela mesma consegue fazer isso, né? O nosso sinusal, ele, em vez de ser menos 70, menos 90 igual a outra célula, o potencial de repouso dele é menos 55, então é muito curtinho. E o umbral, né, que esse limiar para que ele aconteça, o disparo, né, do tudo ou nada, é menos 40, ou seja, só 15 ali milivolts lá de diferença para que ele atinja o potencial de ação dele. A característica especial do nosso sinusal com relação às outras células, ela tem os canais de sódio dela já é aberto, né? Ela não precisa ser estimulada para abrir os canais de sódio por voltagem para entrar o sódio, não. Esses canais de sódio rápido já são abertos. Então, simplesmente a todo momento está entrando sódio dentro da célula. Quando esse sódio entra dentro da célula, ele acaba já gerando potencial de ação na célula. Depois ela volta para repouso de volta. A diferença das fibras, né? Das fibras nervosas, né? Que a gente tem dois tipos de nervo, né? De axônio, né? De fibra nervosa. As mielinizadas e as não mielinizadas. Qual que é a diferença? Bom, uma tem bainha de mielina e outra não tem. Tá, e qual que é a parte prática, né? O que implica praticamente isso? É só pensar num fio de luz, né? O fio de luz ele é encapado, então ele consegue conduzir muito melhor impulso elétrico dentro dele. Isso acontece com os axônios, né? Então, um axônio que ele é coberto por uma bainha de mielina, ele consegue passar muito mais rápido o impulso elétrico do que um axônio que ele é amielinizado. E por que acontece essa diferença do bainha mielinizada para não mielinizada, ele passar muito rápido o impulso? Por conta disso, né? A gente tem a bainha de mielina, veja que ela não é contínua, né? A gente tem aqueles nódulo, Havier ou Hanvier, né? A troca de íons, né? Que acontece a despolarização e a repolarização da célula, só acontece nesses intervalos do nódulo de Hanvier. Onde a gente tem a presença das células de Schwann ali, a gente tem bainha de mielina, não acontece troca de íons. Então, esse impulso aqui a gente fala que é um impulso saltatório, ou seja, o impulso ele vai passando de um nódulo Hanvier para outro. Então, isso otimiza muito a velocidade de transmissão do impulso elétrico, né, pela célula. A gente já expliquei para vocês o que é a célula em repouso, que ela sempre está negativa, ela vai ser estimulada, ela vai ficar positiva, né, vai despolarizar, depois ela vai repolarizar, voltar a ficar negativa. Só que como acontece? O que tira ela do repouso? A gente viu que a célula do coração, né, algumas células do sistema cardioconector, ela é autoexcitável. Ela mesma faz esse trabalho. Só que algumas células não, né? Elas dependem de alguém, como se fosse um chefe, ir lá e cobrar elas. A gente tem 3 mecanismos básicos, né, que essa célula pode ser estimulada para ela sofrer um potencial de ação. Ou é um estímulo químico, ou é um estímulo elétrico, ou um estímulo mecânico. O estímulo elétrico, né, é por carga de voltagem. Então, quando o sódio começa a entrar na célula, né, a voltagem da célula começa a ficar positiva. Ele acaba abrindo mais canais de sódio, né, dependente de voltagem. Entra mais sódio e a célula vai sofrer um potencial de ação. Ou pode ser um estímulo químico, que é o que a gente acaba acontecendo na placa motora, né, que o axônio ele acaba liberando acetilcolina na fenda sináptica ali, e essa acetilcolina que é liberada, né, que é um ligante químico, ele vai abrir o receptor para desencadear o potencial de ação. E o mecânico? O mecânico ela acaba sendo uma particularidade do músculo liso. O músculo liso ele tem essa capacidade de responder ao estiramento, né? Quando o músculo liso ele é distendido, ele sofre um estiramento, ele sofre um potencial de ação e ele contrai. A gente entra em 2 conceitos também que são extremamente importantes, né? Que são, se ela recebeu um estímulo, ela era negativa, estava aqui em menos 80, menos 90, ela sofreu um estímulo. Não foi o suficiente para que ela sofresse uma despolarização, né? Porque não chegou no umbral dela. Ou seja, ela tende a ir para o repouso. Só que depois ela já sofreu um estímulo de volta. E foi sofrendo vários estímulos, ou seja, de menos 90, ela ficou menos 80, daí quando ela começou a cair um pouco, ela recebeu outro estímulo, então ela vai fazendo como se fosse uma escadinha e vai subindo a carga positiva dela até que ela atinge o potencial de ação. Os períodos refratários, né, que a gente tem um período refratário absoluto e o período refratário relativo. O que é o período refratário absoluto? Então a célula sofreu uma despolarização, né, ela começou a ficar com a carga positiva e ela recebeu outro estímulo de potencial de ação, ou seja, para ela sofrer um novo potencial de ação, só que ela já está sofrendo um potencial de ação, né, ela já está com todos os seus canais de sódio, por exemplo, abertos. Não adianta dar um segundo estímulo, que ela não vai conseguir gerar outro potencial de ação. Esse período que ela não consegue, mesmo através de outro estímulo nervoso, responder, sofrendo potencial de ação, a gente chama de período refratário absoluto. Ou seja, mesmo que ela sofreu um estímulo, ela não vai ser despolarizada. Então, por exemplo, aqui, vamos pensar que ela sofreu um potencial de ação, ela começou a despolarizar, começou a ficar positiva. Aí, nesse ponto aqui que eu estou assinalando para vocês, que é a meseta, ela sofreu um segundo estímulo, para sofrer um novo potencial de ação. Não vai adiantar, porque os canais de sódio já foram fechados, os canais rápidos de voltagem já foram fechados. E ele só vai voltar a abrir quando a célula ficar negativa novamente. Então, mesmo que eu estimule aqui, a célula não vai sofrer um potencial de ação. Também a gente tem um relativo. O que seria o relativo? Por exemplo, a carga começou a descer aqui, a célula começou a ficar negativa, receber um estímulo muito forte, ela pode sofrer um novo potencial de ação. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.